pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ondas. Uma delas é o som, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, que vocês já devem ter visto algum vídeo parecido na internet. E antes de nós entrarmos na aula, eu gostaria só de falar com vocês, como vocês sabem, eu estou um pouco sumida. Isso é porque estava em processo de monografia e essas coisas e me tomou muito tempo, mas agora eu estou aqui de volta com uma aula muito interessante, com uma matemática simples e com conceitos que a gente vê muito no nosso dia a dia que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, para começar, a gente precisa entender um pequeno conceito, que é o conceito de pulso. Pulso é nada mais nada menos do que a perturbação que se propaga através de um meio, transportando energia sem transportar matéria. Espera aí. Gente, pulso é muito simples. Não tem quando você era criança, você pegava a corda assim e começava a bater assim? Ficar mexendo na corda e a corda fazia aquela ondinha? Aquilo ali, quando você faz uma vez, aí a corda assume essa posição aqui, não é? Isso aqui é um pulso, beleza? É quando você mexe uma vez a corda. E onda é quando tem uma sucessão de pulsos, como eu estou marcando aqui. Como eu disse, é uma sucessão de pulsos que é gerada de forma periódica. Intervalos de tempos iguais, você bate sua mão. Isso compõe uma corda. Então, não é só um pulso, como tem ali do lado. Ele vai se repetindo, aí fica nesse formato senoidal que a gente chama, nessa ondinha. Vou até desenhar aqui do lado. Beleza? E nós podemos classificar as ondas de acordo com a natureza delas. Elas podem ser ondas mecânicas, que precisam de um meio material para se propagar. O que é um meio material? É tudo que não é vácuo. Ó. Ela não se propaga no vácuo. Vácuo é quando não tem nada. Não tem nem oxigênio, nem ar, nem nada. É vazio. Meio material é o oposto disso. É quando tem alguma coisa onde a onda vai se propagar. Por exemplo, quando eu estou falando aqui com vocês, existe um meio material entre minha boca, entre minhas cordas vocais e entre o celular que está captando o meu áudio. E esse meio é o ar. Então existe um meio material para essa onda mecânica, que é o som, se propagar. Enfim, é importante dizer isso aqui, ó. Não tem aqueles filmes super legais no espaço que tem Star Wars, por exemplo, que tem lá as explosões e aqueles barulhos, pá, pá, pá. Gente, tudo mentira, porque na verdade o som, como eu acabei de dizer, é uma onda mecânica e precisa de um meio material para se propagar. Então, ela não se propaga no vácuo. Então, se acontecesse uma guerra daquela no espaço, a gente não ouviria nada. Mas, se o filme daquelas cenas super empolgantes ficassem mudos, não ia causar tanta emoção quanto causa, por isso que eles optam por colocar áudio. E o outro tipo de onda que nós temos é a onda eletromagnética. Diferente da mecânica, ela não precisa de um meio material para se propagar, e ela consegue sim se propagar no vácuo. Existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio são eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética. Infravermelho, raio ultravioleta. A gente vai ver daqui a pouco, quando eu for falar um aspectozinho sobre essas ondas. Então, existem essas duas grandes classificações quanto à natureza. E nós também podemos classificar de acordo com a direção que ela se propaga. Ela pode se propagar de forma transversal, ou seja, quando a onda, a vibração, ocorre perpendicularmente em direção à propagação. Ih, professora, me perdeu todo. Peraí, vamos voltar para aquele exemplo simples da corda. Quando você bate a corda, o que acontece? A ondinha que se forma, que é assim, né? Ela vai se movendo para o outro lado da corda, certo? Então, a direção de propagação é essa aqui que eu botei na seta, certo? Mas como que você sacode sua mão? Sua mão você está sacudindo assim, ó. Tá vendo? Para cima e para baixo. Então, ó, a direção de vibração é para cima e para baixo. E a direção de propagação da onda, para onde ela anda, é na horizontal.
Tá vendo que forma um ângulo de 90 graus entre os dois? Então, isso é o que caracteriza a onda longitudinal. Perdão, onda transversal. A longitudinal é outra coisa. Longitudinal é quando a onda, a vibração, ocorre na mesma direção de propagação. Eu vou pegar uma imagem aqui para vocês. Aqui tá, ó, gente, o exemplo de uma onda transversal. Aquela que é perpendicular. Se observar, ó, a onda vai se movendo para a direita, né? A velocidade dela é esse C aqui, ó, que está indo para a direita. A velocidade dela é igual à velocidade da luz. Só que, ó, a vibração ela vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. A gente tem a sensação de que a onda está se movendo para a direita, mas se você olhar ponto a ponto dessa onda, a única coisa que ela faz é subir e descer, subir e descer. E é por isso que eu falei que a onda ela transporta energia, mas não transporta matéria, porque quando eu faço assim com a corda, estou fazendo ali uma onda, estou mexendo nela, eu estou transportando a corda? Não, se eu parar, a corda está no mesmo lugar que começou. Mas ela tem energia, porque ela está se movendo. Ela transporta energia, mas não matéria. Já a onda longitudinal funciona dessa forma aqui, ó. Esse vídeo aqui é muito bom. Quando vocês quiserem assistir alguma coisa que envolva ciência, esse canal aqui é muito bom, Ciência Todo Dia. Aqui nesse vídeo ele mostra muito bem. A onda longitudinal é como se fosse uma perturbação numa mola. Observa só. Tá vendo que tem uma compressão ali em um pontinho da mola e essa compressão se move? Na onda é como se houvesse, na onda longitudinal é como se essa compressão fosse andando. E se a gente observar, a direção de propagação e direção de vibração é a mesma. Observaram? É tudo na horizontal. É isso que caracteriza a onda longitudinal. Aqui, ó, eu tenho uma superposição de ondas longitudinais, mas se a gente olhar aqui embaixo, dá para a gente entender um pouco. Tá vendo como, ó, essa compressão nessa molinha vai caminhando e a onda vai caminhando aqui embaixo junto com ela, a representação dessa onda? Então é assim que funciona a longitudinal. Tem esse GIF aqui, ó, que compara os dois. A transversal, mais assim, e a longitudinal vai indo a compressão. Acho que deu para entender, né? Deu para visualizar bem. Então, a parte matemática desse assunto é bem simples. Aqui está a equação da onda, V igual a lambda F. A gente vai já ver detalhes dela, mas antes vamos entender um pouquinho o gráfico. No gráfico da onda, a gente tem alguns pontos que têm nomes importantes. Por exemplo, as cristas da onda são a parte de cima. Esses pontos aqui, ó, A e B, são as cristas da onda, por exemplo. E os vales, naturalmente, são esses pontos mais aqui embaixo, que eu vou nomear de C e D. Beleza? Período e frequência, a gente viu um pouquinho quando a gente tratou de movimento circular, mas se você não lembra, não precisa desesperar, não. Período é o tempo que a onda leva para começar a se repetir. Então, observa aqui, ó, começou aqui no zero, começou no eixo, aí veio, desceu, subiu, desceu, e depois, a partir daqui, ela começa a se repetir. Então, o tempo que ela leva para percorrer esse trajeto ali é chamado de período. E frequência é justamente o inverso do período, né? Relembrando aqui aquela equaçãozinha que a gente viu. 1 sobre T. E frequência é medida em Hertz, Hz. Hertz é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Como está escrito aqui, ó, certo? Então, tem só mais duas informações aqui. A distância entre um eixo e uma crista, ou o eixo e um vale, essa distância aqui é chamada de amplitude. Como é que eu vou botar agora? Eu escolhi botar o Azinho assim. Beleza? E a distância aqui na horizontal, ó, entre uma crista e outra, entre um vale e outro, ou entre qualquer ponto que se repita, por exemplo, pode ser esse ponto aqui, ó. Ele está subindo mais ou menos aqui nessa direção. Pode ser a distância entre esses dois pontos, por exemplo. Essa distância é chamada de lambda, que é o comprimento da onda, tá? Como eu coloquei aqui, ó. Na nossa equação fundamental,
a velocidade da onda é igual ao comprimento da onda, o lambda, vezes a frequência dela. Sendo que a frequência da onda é sempre uma característica de quem está ali oscilando, da fonte. Enquanto que a velocidade é sempre uma característica do meio. Então, se tiver um problema lá dizendo, tipo assim, a luz, que é uma onda, passou do ar para a água, que característica dela mudou? Isso a gente vai ver daqui a pouco, é um fenômeno ondulatório, que é a refração, que é quando uma onda muda de meio, passa do ar para a água, da água para o ar. Quando ela muda de meio, muda o lugar onde ela está mudando uma característica dela, que é a velocidade. Vai ter uma alteração na velocidade, a gente vai ver daqui a pouco. Então, se tiver uma questão que pergunte isso e bote lá, muda a velocidade, muda o comprimento de onda, muda a frequência, você já sabe que é a velocidade, beleza? Então, antes da gente fazer um exercício para ver como é que isso aqui funciona, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas, os tipos de onda. Essa imagem aqui bem grande, cheia de informação, é uma imagem comum na física, que é bom a gente ter um pouco de familiaridade. E o que essa imagem está trazendo para a gente? Ela traz aqui, ó, aqui tem uma onda, certo? Que fica cada vez mais apertadinha. E qual é a informação dela que está mudando? Se ela está mais apertada, isso significa que essa distância aqui, né, o lambda, está diminuindo. Ou seja, o comprimento de onda dela está diminuindo. Então, cada vez tem um menor lambda, né? Um lambda está diminuindo. E aqui nós temos as diferentes fontes dessa onda. Pode ser uma onda de rádio, pode ser a onda de TV, tem aqui, ó, as ondas de raio-x. E nesse filetinho aqui, bem pequenininho, que eu estou destacando, está o espectro visível, que é a parte das ondas eletromagnéticas que nós conseguimos enxergar. Olha só a quantidade de ondas que existem e a quantidade que a gente consegue enxergar. É uma quantidade muito pequena, né? E a gente consegue enxergar mais ou menos da ordem de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Esse aqui é o comprimento de onda do vermelho e o outro lado do violeta. Nanômetro, professora, esse N aqui significa 10 a menos 9, caso vocês não lembrem. Beleza? Eu acho legal de falar aqui que muita gente fala que não pode ficar usando micro-ondas toda hora porque ele tem muita radiação, faz mal. Só que se a gente olhar, e é verdade, a gente não pode se expor tanto à radiação porque não faz bem para o nosso organismo. E ó, a gente sabe disso quando a gente vai lá quando a gente vai tirar um raio-x, a gente coloca naquela placa assim, que é um metal pesado para bloquear um pouco parte da radiação para não vir toda na gente. Só que olha só a diferença do raio-x, que realmente tem um comprimento de onda menor, então a frequência dele é maior. Olha a diferença de onde está o raio-x para onde está o micro-ondas que a gente usa na nossa casa. Bem diferente, né? Então, ali em lados opostos, a frequência do micro-ondas é bem, bem mais baixa que a do raio-x. Então, a gente não precisa ficar com essa neura toda que nem algumas pessoas falam. Vamos fazer um exercíciozinho para a gente entender melhor como é que funciona. Ó, um campo elétrico de amplitude máxima A, a amplitude A, né? Então, essa distânciazinha aqui é A, né? Tanto que ele já marcou aqui, então nem preciso desenhar. Se propaga no ar na direção y, na velocidade da luz. Ou seja, essa velocidade aqui, o c. Então, vamos representar isso. Peraí, professor, na direção y, aqui tem um eixo y aqui em cima. Tem o eixo z, tem outro eixo x. Que negócio é esse? Isso aqui é um gráfico que está em 3 dimensões. Vou pegar a caneta para ajudar vocês a visualizar.
Olha o que está acontecendo. Aqui está o eixo Y, o eixo Z está apontando para cima e o eixo X está apontando assim, para fora do papel. É uma coisa em 3 dimensões. Deu para entender, né? Então, a onda está andando nessa direção aqui do roxo, da caneta roxa. Aqui está a velocidade C, beleza? A figura abaixo ilustra a curva de intensidade do campo elétrico em função de Y, que se situa no plano YZ, beleza? Pode-se então afirmar que a frequência de oscilação do campo é... Então ele está querendo que a gente ache a frequência. Qual é a equação que a gente acabou de ver? A equação fundamental da onda é essa. Velocidade é igual a comprimento vezes frequência. Então vou anotar aqui. Comprimento de onda, o lambda, F. Beleza? Aqui tem uma multiplicaçãozinha. Velocidade. Qual é a velocidade? A gente acabou de ver, né? Que é 3 vezes 10 a 8. A velocidade da luz. 3 vezes 10 a 8. É igual. Frequência é o que eu quero. Só preciso do lambda. O lambda, a gente viu que é essa distância aqui, né? Entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. E a gente pode observar aqui embaixo, ó, que a distância desse ponto até esse é de 3 metros. Só que aqui não é onde a gente mede, né? A gente mede quando o gráfico começa a se repetir. Ele começa a se repetir aqui, certo? Então, se a metade do caminho é 3, o comprimento de onda, que é isso daqui, é igual a 6, certo? 6 metros. Então, o comprimento de onda é 6, que vezes frequência. Agora é só resolver a continha, gente. O 6 está multiplicando, passa para lá dividindo, vai ficar 3 sobre 6 vezes 10 a 8, igual a frequência. Então, a frequência é igual a... Eu vou simplificar aqui, ó, por 3 dá 1, por 3 dá 2. Então, ficou 1 sobre 2, 1 dividido para 2 é 0,5. Então, vai ficar 0,5 vezes 10 a 8. Só que isso aqui não está em notação científica, né? Para estar em notação científica, o 0,5 tinha que ser um número entre 1 e 10. Então, para fazer isso, o que a gente faz? Frequência é igual a... Vamos andar com a vírgula. Se eu andei com a vírgula para a direita, para o lado positivo, o expoente diminui negativo, né? Andei uma casa, ó, 5 vezes 10 era elevado a 8. Se eu andei um no positivo, eu vou tirar um do expoente. Fica 10 elevado a 7. Hertz, que é a unidade de frequência. Então, vamos caçar aqui na resposta. Ele está usando aqueles prefixozinhos, né? Aqui ele usa, ó, o M, que é o mega. O mega é... Vamos anotar aqui. O mega é 10 elevado a 6. Opa! 10 elevado a 6. Tanto que a Mega Sena é o sorteio de 6 números, né? Porque o mega é 6. 10 elevado a 6. Fica aí para decorar. Quem gosta de jogar, quem gosta de apostar aí. E o giga é 10 elevado a 5. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui, ó. Então, vamos ver o que cada alternativa está me dizendo. Isso aqui é 50 vezes 10 a 6. Isso aqui é 5 vezes 10 a 5. Vamos ver o restante. A gente já sabe que essa última aqui não pode ser, né? Porque 10 não é. Tem que ter um 5 na resposta. Não é essa. E aqui a gente tem 50 vezes 10 a 6 repetido. E 5 vezes 10 a 5 repetido. Então, vamos lá. 5 vezes 10 a 5 não é, porque aqui está 10 a 7. Vamos checar se pode ser o 50 vezes 10 a 6. Se a gente andar com a vírgula para cá, para conseguir botar um zero e formar um 50, como que vai se transformar o nosso resultado? Vai dar, ó, 50 vezes 10. Se eu andei para a direita, tem que ter um menos 1 aqui em cima, né? Então, 7 menos 1, 6. Certinho. Então, é uma dessas opções aqui. Beleza? 50 vezes 10 a 6. É tranquilo, né, gente? A conta é tranquilinha, a gente tem que decorar alguns prefixos daqueles, mas fora isso, a conta é muito, muito, muito tranquila.
Então, vamos prosseguir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns efeitos ondulatórios, e para isso eu trouxe uma pequena cenazinha aqui que eu gostaria que vocês assistissem. Oi! Oi, olá. E aí, tá fantasiado de quê? Eu? Vou te dar uma dica. Maria Fumaça? Quase. Uma Maria Fumaça com defeito? Finalmente, a gente vai entender essa cena, certo? O efeito Doppler acontece quando tem um objeto que emite algum som, é uma fonte, e ele está se movendo. Observe o que vai acontecer. Se eu sou um objeto que estou parado, eu vou desenhar primeiro aqui. Se eu estou parado e eu emito um som, eu vou emitir aqui uma onda, e quando ela se propagar, essa onda vai se propagar para fora, eu continuo emitindo som, certo? Aí essas outras duas vão se propagar mais para fora e eu emito outro. Então tem esse padrão assim circular. Só que quando eu estou em movimento, acontece isso aqui, ó. Tá observando que conforme ele emite uma nova onda, ele já se movimentou um pouquinho para frente. Então, ao invés de ter um monte de círculos concêntricos, os círculos estão um pouco deslocados. Aí o que acontece? Lembra que eu falei da onda? Que isso aqui, a distância entre duas cristas, ficou meio ruim aqui. A distância entre duas cristas é o comprimento de onda, certo? Quando a pessoa está aqui antes do carro, as cristas, na percepção da pessoa, as cristas estão aproximadas umas das outras. Então, apesar de o comprimento de onda ser o mesmo, a percepção que a pessoa tem desse comprimento de onda é diferente. A frequência que ela percebe é diferente. Porque, como a gente viu, né, velocidade é igual a lambda f. A velocidade depende do meio, certo? E como o carro está sempre aqui no mesmo lugar, está sempre ali no meio, no ar, a velocidade não pode mudar. A velocidade é sempre a mesma. E se esse carinha aqui, e se o lambda está, por exemplo, diminuindo quando o carinha está aqui nesse espaço, se esse lambda diminui, a frequência tem que aumentar na percepção da pessoa. É por isso que quando a gente está, por exemplo, está vindo uma ambulância, a gente ouve aquele barulho. Deixa eu ver se eu vou saber imitar. Ah, não preciso. É igual o Sheldon falou. A gente ouve aquele barulhinho que primeiro tem uma característica e depois tem outra, porque a gente está observando, a gente tem a percepção diferenciada da frequência. Então, por isso que acontece esse efeito de... Eu vou parar de fazer isso, porque isso é muito ridículo. Mas esse é o efeito Doppler, ok? Então, a gente tem uma questãozinha aqui do Enem, ó, 2016, é recente. Uma ambulância A, em movimento retilíneo uniforme, se aproxima de um observador O. Então, aqui está a ambulância, aqui está o observador. Beleza. A sirene emite um som de frequência constante FA. Então, o FA é a frequência da fonte. A fonte sempre vai emitir naquela frequência. Beleza. O desenho ilustra as diferentes ondas do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada pela função, detectada em função do tempo. Então, peraí, o cara que está o observador, ele tem um aparelhinho que capta essa onda e monta um gráfico da frequência em função do tempo. Beleza, que é o F0, né? Antes e depois da passagem da ambulância. Tranquilo. Então, ele está vendo antes e depois. Qual esboço do gráfico representa a frequência F0 detectada pelo observador? Peraí. Resolvendo questão de gráfico, eu não vou olhar para as alternativas, eu vou criar a minha alternativa e depois eu comparo com o que a prova me deu. Então vamos lá. Primeiro, eu sei que eu tenho... Vou montar o meu gráfico aqui. Eu sei que eu tenho o meu FA. O FA é a frequência da ambulância, ela nunca vai mudar. Então eu posso botar um FA aqui, por exemplo. Esse vai ser o valor sempre de FA. Beleza?
E aqui, ó, eu vou dizer que nesse instante, o instante T, é quando a ambulância passa pelo observador. Então, aqui, nesse período, ela está se aproximando e aqui ela está se afastando, ok? Então, quando ela está se aproximando, o comprimento de onda está diminuindo, certo? Vamos anotar aqui a nossa equaçãozinha, V igual a lambda F. Se o comprimento de onda está diminuindo, isso significa que a frequência tem que ser maior. Então, quando a ambulância está se aproximando, antes dela passar pelo observador, tem que ser alguma coisa por aqui, maior, certo? E depois o observador vai estar, por exemplo, desse lado aqui, né? Vai estar com um lambda maior. Se o lambda é maior, né, o lambda aumentou aqui, esse espacinho entre uma crista e outra, o que acontece com a frequência? A frequência tem que diminuir, né? Então tem que ser alguma coisa por aqui. Eu não sei o que acontece no meio, mas eu sei que tem que ser alguma coisa nesse formato. O meu gráfico tem que começar aqui em cima antes da frequência de A, e ele termina lá embaixo, abaixo da frequência de A, da frequência da ambulância, beleza? Vamos olhar. Esse primeiro gráfico já não faz sentido nenhum. Esse aqui também não, né? Ele começa num ponto, depois ele volta, não faz sentido. Esse daqui, opa, tem uma cara interessante, só que ele começa abaixo e depois ele vai para cima. Então, também não pode ser. Esse aqui, ó, que bonito, ó. Tem um F de A aqui. A frequência começa lá em cima, maior, depois ela diminui. Então, essa é uma ótima alternativa. Aqui não tem frequência nenhuma, né? Só tem o F de A. Então, não faz sentido. Então, esse aqui é a nossa resposta. Viu como é que a gente resolve esse tipo de questão? Se a gente for olhar direto no gráfico, a gente pode ficar confuso. É melhor a gente pensa primeiro e depois olha para os gráficos, beleza? Então, vamos prosseguir. Outro fenômeno ondulatório que existe é o eco. O eco a gente está bem acostumado, né, gente? O que acontece? Quando a gente fala, a gente emite uma onda sonora, essa onda se propaga, e quando ela encontra uma parede, um anteparo, ela reflete e volta pra gente. Ah, professora, peraí. Então tá, entendi. Vai lá, bate e volta. Então por que eu não ouço isso, por exemplo, quando eu estou no meu quarto? Tem uma parede ali. Quando eu falo, por que eu não escuto o eco da minha voz? Isso é porque precisa de um tempo mínimo para você perceber o eco, que eu acho que é de 0,1 segundo, se eu não me engano. O som é muito rápido, né? Então, o som foi lá, bateu na parede, voltou, não deu 0,1 segundos, então você não percebe o eco. Por isso que a gente percebe o eco mais em lugares muito abertos, porque aí tem uma distância suficiente para o som ir e voltar e ter esse tempinho para a gente conseguir perceber ele fazendo esse movimento, para a gente conseguir perceber o fenômeno do eco. Então vamos fazer aqui mais uma questãozinha sobre isso. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente. Então tá lá o morcego voando. Esse aqui é meu... Eu não vou desenhar mais. Tá, peraí. Esse é o meu morcego, é uma bolinha. Parece aquela bolinha do Harry Potter. Então ele emite uma onda até que essa onda bate alguma coisa, vamos botar a parede. Bate na parede e aí volta para ele, certo? E aí ele consegue saber onde está. Ele tem um sensor nele, né, próprio, natural, muito sensível, um sensor muito sensível, que aí ele consegue perceber onde estão as coisas para ele não sair batendo, onde estão as coisas. Ele traz informações a respeito das suas dimensões, sua localização e possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional, ou seja, em uma só dimensão, por exemplo, que se dá numa linhazinha, né? Em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo uniforme do morcego. Então, peraí. Aqui está o nosso morcego, certo? E aqui está a nossa mariposa.
E a mariposa está se movendo em relação ao morcego, ela está fugindo dele. A distância e a velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema de um morcego. Por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Então, peraí, vamos ver quais são elas. É a intensidade, o tempo de retorno e a frequência. São as 3 grandezas. Bom, vamos pensar, né? Essa daqui, ó, intensidade. Se a mariposa está fugindo do morcego, a intensidade do som vai diminuir, né? Então, eu já posso, ó, intensidade aumentada, sai. Intensidade aumentada, sai. Já não vou marcar isso. Agora, o tempo de retorno. Se ela está saindo, o tempo para poder chegar ao som, né? Se essa distância aqui está aumentando, o tempo para o som chegar no morcego vai aumentar também, né? Então, o tempo de retorno aumenta. Vamos ver se tem alguma... Ó, tempo de retorno diminuído, não. Tempo de retorno aumentado. Opa, pode ser sim. Agora, por último, a frequência. A frequência vai aumentar ou diminuir. A gente acabou de ver, né? Se o mariposa está saindo para lá, o que vai acontecer com as ondas? Vamos fazer aqui numa cor diferente. Fazer de roxinho. As ondas que ela vai emitir vão ficar assim, ó. Não vão? Porque ela está se movendo para lá. Tá meio ruim essas ondas aqui, gente. Mas vocês estão entendendo meu desenho. Então não, né? Peraí que eu vou ter paciência e fazer um desenho bom para vocês. Pronto, gente. Dei meu melhor aqui. Então é isso que vai acontecer. Lembra que o que acontece na... Deixa eu ver aqui. Lembra o que acontece aqui no carro? O que está na frente dele tá menorzinho, né? Tá com comprimento de onda lambda menor. E o que está atrás, maior. É isso que vai acontecer lá com a nossa mariposa. Então, o que a gente viu? V igual a lambda F. Se o nosso lambda... Peraí, vamos ver aqui, né? O tempo, a frequência. O morcego está aqui atrás, então o observador está aqui. O que aconteceu com o lambda aqui? O lambda está maior, né? Se isso aqui está maior, isso significa que a frequência tem que diminuir, certo? Então vamos lá, frequência percebe diminuída, tá certo? Essa aqui é uma opção e aqui frequência aumentada. Então essa aqui não pode ser. Então, a gente marca a opção A. Beleza? Tranquilo, né, gente? Bastante conceito, a equação simples. É um assunto interessante. Vamos lá, ver mais alguns fenômenos. O fenômeno da difração é o fenômeno pelo qual as ondas conseguem contornar obstáculo. Por isso que quando a gente está conversando com uma pessoa e tem uma parede separando a gente, por exemplo, a gente consegue ouvir. Porque se a gente jogasse, a onda se comporta de forma diferente de outros tipos de material. Por exemplo, se eu fosse jogar uma água aqui nesse buraquinho, o que ia acontecer? A água ia sair só nesse formato, né? A água ia cair só nesse lugar. Não tinha possibilidade da água vir aqui para cima, certo? Se acontecer, é um fenômeno paranormal. Sai de lá, foge. A onda não. A onda, quando passa por um buraquinho, ela faz esse movimento aqui. Ela vai para todas essas direções. Então, esse fenômeno a gente chama de difração. Beleza? Polarização. Polarização é um fenômeno ondulatório característico das ondas transversais. Aquelas, né, que nem a corda que a gente bate. Como ondas luminosas. Ondas luminosas são ondas transversais. Por esse fenômeno, a luz natural, cujas ondas vibram em todas as direções, podem ser transformadas numa onda plano polarizada. Ih, professor, não entendi nada. Olha aqui a imagem que você vai entender. Ó. Existem, por exemplo, lentes, tem óculos que têm lente polarizada, você já deve ter visto. O que acontece é que a luz vem em todas as direções, todos os jeitos, toda bagunçada. Tá vendo? E quando ele passa por uma lente polarizadora, essa lente vai organizar a onda de acordo com a característica da lente. Nesse caso, é um polarizador vertical. Então, vai ficar aqui, ó, a onda na vertical. Tá vendo? Então, é isso que é polarização.
E eu tenho um óculos que meu pai me deu que tem lente polarizada. Quando eu observo as coisas pelo óculos, as imagens ficam muito mais coloridas, não sei, fica mais vivo, fica bonito. É interessante. Se vocês tiverem um óculos, percebam só. Vocês devem ter percebido. Aquilo ali é porque a lente é polarizada. Ela está meio que organizando a onda luminosa que está chegando no seu olho. Opa, tem um pequeno spoiler aqui. A refração. Refração, que eu já falei lá, é quando tem mudança no meio. Por exemplo, para a gente enxergar as coisas, a gente enxerga através da luz. E a luz é uma onda. E nesse caso, o peixe aqui está dentro da água, certo? E para enxergar ele, a luz tem que sair de dentro da água e depois ir para o nosso olho. Só que está percebendo que tem uma quebra aqui? Não tem. O peixe não está. A luz não está seguindo uma linha reta? Isso é porque ocorre refração. Quando a água sai. Quando a luz está num certo meio, que aqui no caso é a água, e passa para outro, que é o ar, há uma mudança na velocidade. Lembra que eu falei com vocês? Velocidade é igual a lambda F. A velocidade depende do meio. Está mudando do meio da água para o meio do ar, então a velocidade vai mudar. E lembra que eu falei há muito tempo atrás que a velocidade é uma grandeza vetorial? Isso significa que ela tem 3 coisas dentro dela. Tem o tamanho, né, que é o que a gente chama de módulo, que é a intensidade da velocidade, o tamanho dela. Pode ser uma velocidade pequenininha, pode ser uma velocidade grande. Tem o módulo, tem a direção e tem o sentido. Esse fenômeno vai mudar a direção da velocidade. Vai aproximar ela, vai abaixar ou levantar, beleza? Muda então a direção da velocidade. É por isso que quando a gente está olhando algum objeto na água, ele nunca está no lugar que a gente está vendo. Está vendo aqui onde o peixe aparenta estar e onde o peixe realmente está? Ele nunca aparenta porque tem esse fenômeno da refração. A luz sofre um desvio até chegar nos nossos olhos. Um outro fenômeno que tem é a ressonância. Esse é um pouco mais famoso. Então, a ressonância é um pouco mais conhecida, né? E o que é esse fenômeno? Bom, todo objeto tem uma determinada frequência. E quando tem um objeto com uma frequência X, sei lá, qualquer frequência 2 Hz, e vem um objeto externo com a mesma frequência ou uma frequência muito próxima e realiza uma ação sobre mim aqui, eu começo a oscilar. Foi isso que eu vou te mostrar aqui, ó. Aconteceu isso aqui, tá vendo que a ponte lá tá se movendo? Se movendo mesmo, tá vendo? É porque ela tem uma determinada frequência e nesse dia estava tendo um vendaval com a frequência muito, muito próxima da ponte. E aí ela começou a oscilar. Isso daí tem muita gente que acha que é falso, que é montagem, mas na verdade não. Isso daí aconteceu de verdade. Muito louco, ó. Vai mais pra frente. Olha como é que a ponte se mexe. Cara, parece montagem, mas não é. Isso aqui é ressonância. Inclusive tinha um cachorrinho nessa ponte, aí um cara foi lá buscar. Um professor. Olha só como é que tá se movendo. Tá pertinho de colapsar essa ponte. Opa, tá vendo? O professor vai trazer o cachorrinho. E aí no final do vídeo, opa, tá se movendo super a ponte. E aí ela finalmente colapsa e se rompe. Muito louco, né? Essa é a ressonância.
Bom, então vamos ver uma questãozinha aqui para fixar um pouquinho. Ó, uma questão do Enem também. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas do seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, por exemplo, aqui está a TV, né? A anteninha, aquela TV antiga. E está chegando várias ondas eletromagnéticas aqui nessa TV, certo? Várias. Somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito então, peraí, quando a gente está mudando o canal de televisão ou quando a gente está lá sintonizando o rádio, o que a gente faz é mexer na frequência desse aparelho para que, por exemplo, essa frequência aqui, essa frequência é frequência A, não, frequência G de Globo, frequência S de SBT e frequência R de Record. Quando a gente sintoniza, por exemplo, no SBT não, que está muito de conchavo lá com o Bolsonaro. Vamos, nem sei para onde eu vou, Jesus, que canal, não tem. Vamos botar um terceiro canal aqui, FD de Discovery Kids. Prefiro assistir Discovery Kids. Quando eu tô lá mudando o meu canal, eu tô mudando a frequência da minha TV para ela sintonizar com essa frequência lá do canal Discovery Kids. E aí a gente consegue assistir televisão. Mesma coisa o sinal do rádio. A gente vai mudando a frequência para captar a frequência de tal estação, da FM dia, sei lá. É isso que a gente faz. E quando a gente está aproximando a frequência de duas coisas diferentes, tá, colocando elas em sintonia, isso significa que está acontecendo uma ressonância, certo? Então, esse é o fenômeno. A condição máxima de absorção de energia é a igualdade de frequência entre os aparelhos e a onda eletromagnética incidente. Beleza. Esse fenômeno é chamado de ressonância. Deixei uma notinha aqui para vocês. Agora vamos falar brevemente sobre o som. Gente, está quase acabando já. O som tem 3 grandes características. A primeira é a altura, que refere-se à forma como o ouvido humano percebe a frequência, tem a ver com a frequência fundamental dos sons. As frequências baixas a gente percebe como sons mais graves, eu nem consigo falar graves. E as frequências mais altas são sons mais agudos, né? Mais agudos. Eu tenho que parar com isso. Então, isso é a altura do som, que a gente chama fisicamente da altura do som. A gente também tem o timbre, que nos permite diferenciar se uma nota musical é emitida por um piano, por exemplo, ou por um violino. É o formato da onda sonora. Cada fonte tem um formato diferente. Tá vendo? Eu trouxe aqui, ó. Aqui o violão é de um jeito, enfim. E por fim a intensidade, que é o que a gente chama de volume, né? Que é o nível da pressão sonora. A gente percebe em relação à amplitude. Isso diz respeito à amplitude da onda. Então, se tem uma onda, por exemplo, assim, e uma onda assim, a gente sabe que essa amplitude maior é a que tem maior intensidade, que o volume está mais alto, certo? Para fechar, uma última questãozinha, ó. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente ao... Peraí, a gente acabou de ver isso. A gente acabou de ver que é ao timbre. Então, vamos buscar. Intensidade sonora. Isso aqui é volume, não. Potência sonora. Nem falamos disso. Vamos deixar aqui. Diferente velocidade de propagação. Peraí, velocidade tem a ver com meio. Não tem a ver nada com... Não. Timbre do som. Opa. Altura do som. Peraí, a altura a gente viu que era... Ou se era mais grave, mais agudo, né? Então, não. Também não é isso. Então, aqui, o timbre. Beleza? Gente, muita coisa conceitual. Vários conceitos novos. Se vocês estão em dúvida de alguma coisa, vem perguntar para mim, que eu vou tentar clarear para vocês alguma coisa. Tentem dar uma revisada. Isso aqui é um assunto interessante, só que com vários detalhezinhos que a gente precisa saber.
Então tentem dar uma revisada. Eu vou aproveitar para esse tempo final aqui, falar para vocês que por questões de trabalho, motivos pessoais, o professor Reinaldo teve que se ausentar, então agora eu tô sozinha com vocês. Então semana que vem, que seria a aula do professor Reinaldo, eu acho que eu vou separar algumas questões para vocês, tanto de revisão, que tem um tempo que a gente não se vê, tanto desse conteúdo. E aí na sexta-feira eu posto para vocês fazerem, beleza? E qualquer dúvida vocês vêm falar comigo. Eu acho que é isso, gente. Qualquer coisa que vocês queiram comentar, queiram questionar, queiram tirar dúvida, queiram qualquer coisa, é só me chamar, tá? Meu WhatsApp tá lá aberto à disposição de vocês, beleza? Bom restante de dia para vocês. Estudem bastante.